Shalom. A cruz é o maior símbolo do cristianismo, mas alguns grupos modernos afirmam que Yeshua não morreu numa cruz, e sim numa simples estaca. Se isso fosse verdade, o coração da fé cristã estaria baseado em um equívoco histórico. Afinal, o que dizem os evangelhos, a prática penal romana e os primeiros cristãos e até a arqueologia? Hoje vamos examinar as evidências linguísticas, textuais, patrísticas e a arqueologia, para responder de uma vez por todas: Yeshua morreu numa cruz ou numa estaca? O Novo Testamento usa duas palavras gregas, estauros, que significa cruz, e estauro, que significa crucificar. É verdade que em grego clássico, estauros podia significar uma estaca, mas no grego koiné do primeiro século, sob domínio romano, já designava um instrumento de execução, a cruz com travessa. O escritor satírico Luciano de Samosata, no segundo século, ironizava dizendo que a letra T era o modelo do estauros. Isso prova que para o imaginário popular, estauros já evocava uma cruz em forma de T ou imissa, não uma simples estaca. O Novo Testamento também usa Shilon, que significa madeiro, como em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Esse termo é uma alusão teológica a Deuteronômio capítulo 21, não uma descrição técnica da geometria da cruz. Os próprios relatos da paixão trazem detalhes. Mateus capítulo 27, versículo 37 diz: Kai epetecan epanoutes kefales auton ten aitian, e colocaram acima da cabeça dele a acusação escrita. Isso só faz sentido se havia espaço acima da travessa, ou seja, uma cruz imissa. Em João capítulo 20, versículo 25, Tomé declara: Tom tupon tom relon, o sinal dos pregos, no plural, nas mãos de Jesus. O plural sugere braços estendidos e pregados em uma travessa, não ambas as mãos presas juntas por um único prego, numa estaca. A prática romana confirma esse cenário. O condenado carregava o patibulum, a barra transversal, até o local da execução. Lá era fixado o stipes, uma espécie de poste vertical. Fontes latinas como Plauto e Dionísio de Halicarnasso descrevem essa cena. O peso de um poste inteiro seria inviável, mas a travessa sim podia ser carregado. É exatamente o que os evangelhos narram quando Simão de Cirene ajuda Yeshua a carregar a cruz. Os romanos tinham variações de cruz. Cruz simplex, que é a cruz na forma de estaca. Depois tinha a cruz comissa, que é a cruz na forma de T, e a cruz imissa. E o formato imissa era o mais comum para execuções romanas. Os primeiros cristãos não tinham dúvidas sobre a forma da cruz. Justino Mártir descreve a cruz como tendo cabeça, tronco e braços estendidos. Tertuliano compara a cruz aos estandartes militares romanos, que tinham a mesma forma. A epístola apócrifa de Barnabé associa a cruz à letra T, o tal grego, reforçando o formato com a travessa. Para os cristãos primitivos, a cruz não era uma estaca, era um instrumento romano da vergonha, reconhecido por todos. E a arqueologia colocou a pá de cal nessa discussão. Em 1968, em Jerusalém, foi encontrado o ossuário de Yohanan ben Haggikal, um judeu do primeiro século. Seu calcânio direito estava atravessado por um grande prego de ferro, ainda com fragmentos de madeira. Esse achado hoje no Israel Museum é uma única prova direta de um crucificado da época de Jesus. Ele confirma o método romano, o uso de pregos, madeira e travessa. Ou seja, não estamos falando de teoria, estamos diante de ossos perfurados, de um crucificado real, do mesmo tempo e lugar do Gólgota. Quando reunimos as evidências, o quadro é claro, meus irmãos. Linguística: estauros no primeiro século significava cruz e não só estaca. Evangelhos: a inscrição acima da cabeça e os pregos no plural indicam travessa. Prática romana: o patibulum era o padrão das execuções romanas.
Patrística, os cristãos do segundo século descrevem cruz com braços abertos. A arqueologia, o ossuário de Yohanan, prova o método em Jerusalém no primeiro século. Não há dúvida, Yeshua morreu numa cruz com travessa, a cruz e missa. A cruz não é invenção tardia, é fato histórico e comprovado. Lehi Traoto.